Boa noite a todos da Filho Vai Ser TV. Nesta noite, hoje eu estou com Clodoaldo Silva, um dos maiores atletas aí paralímpico, maior medalhista mundial. Ele é palestrante motivacional, campeão paralímpico e mais popular do Brasil, 14 medalhas paralímpicas. Esse é o fenômeno. Primeiro agradecer, Clodoaldo, mais conhecido como Tubarão, o cara que faz a diferença não só na piscina, mas hoje ele faz a diferença na vida das pessoas. Obrigado aí por você estar participando do programa aqui Prospere com Propósito. Seja bem-vindo, Clodoaldo. Muito boa noite, Carlos Vinícius, meu amigo, alegria, prazer meu poder participar mais uma vez, né? Então, vamos falar do que o Clodoaldo Silva está fazendo fora das piscinas. Você apresentou um pouquinho o Clodoaldo das Paralimpíadas, das medalhas que eu ganhei, mas eu também brinco, Carlos Vinícius, que eu fui o cara que pus fogo no Maracanã, acendendo a pira dos Jogos Rio 2016. Então, a galera que está nos vendo, vai lá pesquisar cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de 2016. Está lá Clodoaldo, Maracanã lotado, acendendo a pira dos Jogos, Carlos. Incrível, hein? Nossa, deve ter sido assim um marco épico na sua vida, né, Clodoaldo? Por causa do tamanho do evento, né? Tamanho, grandiosidade. Como é que foi esse momento para você, de você estar com aquela chama ali e estar iniciando aquele movimento mundial? Como é que foi para a gente você receber esse convite e você ter aceito? Sensação de gratidão, agradecimento, porque pela primeira vez, Carlos Vinícius, em 2016, na abertura de um jogo, seja olímpico ou paralímpico, um atleta em atividade, porque eu ia participar daqueles jogos como atleta na natação, eu ia participar como atleta, mas pela primeira e única vez até hoje, né, e as Olimpíadas ou Paralimpíadas passadas, um atleta em atividade teve essa honra. E essa pessoa foi o Clodoaldo Silva, um cara que nasceu com a paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto, que as pernas nasceram cruzadas e dobradas, e comecei a andar só aos 16 anos de idade, depois de várias e várias cirurgias. Uma pessoa com uma deficiência que nasceu numa favela, nasceu numa comunidade, começou a nadar como fisioterapia, e em 2016 estava ali, acendendo a pira, o momento mais emocionante da minha trajetória esportiva. E olha que eu tenho 14 medalhas em Paralimpíadas, mas aquele esportivamente foi o momento mais marcante e fantástico da minha vida. Então passa um filme desde o início, do teu nascimento, do preconceito, da discriminação que passou, do início da natação, das dificuldades, mas que tudo valeu a pena, e se tivesse que fazer tudo novamente, eu faria. Amém, cara, que bênção. Pô, para mim, vendo aquilo ali, deveria ter sido um marco, na verdade, especial, por conta de quantas pessoas poderiam estar ali, né? E Deus escolheu você, né? Deus lembrou de você, para você ver o cuidado do Senhor, né? Amém. Quantos e quantos esportistas do seu tamanho, né? Do tamanho que eu falo de um ídolo, que ganhou muitas medalhas, poderiam ter sido escolhidos. E você foi a pessoa escolhida por Deus. E conta pra gente, o Clodoaldo, ele nasceu aonde? Qual o lugar do Brasil que esse homem nasceu e da onde veio essa paixão por natação?
nascido lá em Natal, no Rio Grande do Norte, em 1979, né? A galera aí que está nos assistindo dos Estados Unidos, não façam contas, 1º de fevereiro de 70. Não precisam saber da minha idade, mas eu nasci lá em 79, 1º de fevereiro. Não, tenho 46 anos, um cara super bem resolvido, sempre, desde que nasci, sou muito bem resolvido, né? Uma autoconfiança gigantesca, então não tenho um problema nenhum, pelo contrário, só sou grato, né, a Deus. E aí, em 79, nasci com uma deficiência, que é a paralisia cerebral. Tive que, ao longo da infância e adolescência, fazer várias e várias cirurgias, e aos 16 anos fiz a minha última cirurgia, e o meu médico recomendou a natação. Então, a natação veio como reabilitação, como fisioterapia, só que naquele mesmo lugar que eu fazia a fisioterapia, a equipe paralímpica do Rio Grande do Norte também nadava naquela mesma piscina. E aí eu sabia que se eu tivesse dedicação, se eu tivesse disciplina, a oportunidade ia surgir. E aí comecei a fisioterapia em 96, em 97 comecei a nadar com os atletas super campeões, comecei a fazer parte daquela equipe, e aí eu não parei mais. E aí vieram 5 mundiais, 5 Pan-Americanos, 5 Paralimpíadas, acendimento da pira, e muitos, Carlos, podem falar, você levou sorte na vida, só que eu não acredito em sorte, eu acredito em dedicação, trabalho, mas acima de tudo, vontade de Deus, que foi isso que aconteceu. Amém, glória a Deus, exatamente isso, né? Não existe sorte, existe trabalho, competência, pagar preço, treinamento, né? Habilidade, porque ninguém nasce bom, né? A gente aperfeiçoa aquilo que Deus deu como dom. E foi o que você fez, né? Você treinou talvez muito mais do que muitos nadadores, né? Muitos concorrentes e competidores, e Deus te deu esse dom, né? De ser o tubarão das piscinas e se destacar. Pode falar. E você falando isso, Carlos, você até falando isso, cara, é isso que eu penso, né? Todos nós nascemos com aptidão, né? Deus nos dá uma aptidão, mas você tem que aprimorar, você tem que se dedicar, você tem que ser conhecedor. Eu tenho esse talento, mas se eu ficar em casa o tempo todo, esse talento ele não vai permanecer. Então você tem que se dedicar para poder aprimorar. E é engraçado, o meu grande ídolo, né, no esporte é o Ayrton Senna. E quando eu tinha 6, 7 anos de idade, no sábado e domingo, eu poderia dormir até tarde, mas eu fazia questão de acordar cedo para ver o Ayrton Senna, ou treinando, né, naquele treinamento do sábado, para saber as posições dos carros no domingo. E no domingo tinha a prova, geralmente ele ganhava, e principalmente na chuva, e ele fazia questão, né, de toda vez que ganhava, pegava uma bandeira e saía rodando pelo autódromo para mostrar que era brasileiro. E quando ia ao pódio, nós víamos toda a sua alegria, toda a sua emoção. E ali, com 6, 7 anos de idade, eu ficava olhando aquelas cenas, emocionado, e falava, caramba, um dia eu vou ser o Ayrton Senna do Brasil. E Deus, Carlos Vinícius, Deus é tão inteligente que ele não me deixou ser o Ayrton Senna das pistas, porque eu dirijo mal pra caramba. Mas na sua inteligência, Deus me deixou ser o Ayrton Senna das piscinas. Porque se o Ayrton Senna foi para o lugar mais alto do pódio, ouviu o hino nacional, eu também fiz isso. Não nas pistas, mas sim na piscina. Exatamente, sim, glória a Deus, né, porque aquilo que você falou, né, Deus ele dá um talento, né, ele libera um dom pra gente, e às vezes a gente não entende por que você, né, nasceu com essa limitação. Para você poderia ser algo que, como vai ser, né, a minha vida, eu não sei se você tem irmãos ou as pessoas que andam do seu lado, né, todo mundo, as pessoas normais, e isso é muito legal, para a gente falar sobre as pessoas julgar, né, as pessoas se comparar. Para você poderia ser uma limitação, mas essa limitação ela se transformou em força e superação. Para você ser, né, e quem você se tornou hoje. Tem pessoas que andam
não tem nenhuma debilidade, né? Tem tudo que Deus permitiu e não consegue vencer, porque a paralisação não é física, né? É na mente. Não é isso? É isso, Carlos. E, cara, eu sou muito grato em todos os momentos, né? Hoje, as pessoas veem o Clodoaldo, acendeu a pilha dos Jogos Rio 2016, cheio de medalhas em Paralimpíada, Mundial, Pan-Americano, viajou o mundo inteiro, esteve no lugar mais alto do pódio. Mas, cara, eu acredito e eu tenho certeza, e pela minha experiência, os grandes campeões são aqueles que mais perderam, são aqueles que tiveram mais derrotas doídas, aquelas derrotas doloridas. Só que qual que é a grande diferença do grande campeão para aquele cara que não é campeão? Porque quando aquele cara que não é campeão, na primeira ou segunda derrota, ele já desiste. Ah, não vou fazer isso não, vou fazer outra coisa. O campeão, quando ele tem essas derrotas, e há essas derrotas, ele se motiva mais ainda. Agora que eu quero ir lá e fazer o meu melhor. E não é nem o melhor para ganhar medalhas, não é nem o melhor para ser o melhor do mundo, mas é o seu melhor, porque nós campeões, sabendo que fazendo o nosso melhor, a gente consegue ter a recompensa, né? Porque Deus vai estar nos olhando. E aí, pegando esse gancho, né, que você, né, muitas pessoas falam, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Eu falei que eu tenho um grande ídolo no esporte, que é o Ayrton Senna, mas eu tenho uma grande ídola na minha vida, que é Dona Maria das Neves, que é a minha mãe, está lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e na minha infância e adolescência, às vezes eu chegava triste, chorando, porque não tinham me colocado num time de futebol, e a minha mãe perguntava, eu falava o que tinha acontecido, e ela falava, meu filho, vai lá e faça o seu melhor. Faça o seu melhor por quê? Porque todos nós somos diferentes, e isso é que é o legal da vida. Imagina se todo mundo fosse igual. Então, vai lá, faz o teu melhor, se não for para os outros, mas é para você. E isso me ensinou que eu fazendo o meu melhor, eu sempre vou estar evoluindo. Por isso que é legal que as pessoas possam nos ouvir e falar, cara, eu vou fazer o meu melhor, porque fazendo o meu melhor não é para os outros, e sim para nós mesmos, Vinícius. Exatamente, exatamente. É porque hoje, né, infelizmente, Clodoaldo, as pessoas elas querem fazer para as outras pessoas. Mas o simples fato de você estar numa competição, o teu melhor nem sempre vai ser o melhor resultado perante as pessoas, mas vai ser o melhor resultado para você. Então, o resultado é pessoal, né? É uma vitória pessoal interna nossa. E aí as pessoas se frustram, mas por quê? O time de futebol, né, jogou com os melhores em campo, e aquele jogador deu o melhor, mas ele falhou. Mas ele falhou por um deslize, e faz parte. Você pode complementar aí o que eu falei, se você quiser, pode falar, fica à vontade. Não, maravilha. Você falando, né? E essa é a grande realidade da vida e do esporte. Eu já nadei provas que eu nadava 10, já nadei 10 provas e por 10 vezes eu ganhei 10 medalhas de ouro. Eu estive no lugar mais alto do pódio por 10 vezes, mas eu saía frustrado pra caramba dali. Por quê? Porque muitas vezes nessas 10 provas que eu competi, eu não conseguia melhorar meu tempo, eu não conseguia melhorar minha marca. E já teve outras competições que eu nem cheguei a ganhar tantas medalhas de ouro, teve competições que eu nem cheguei a ganhar medalhas de ouro, mas eu saía a pessoa mais feliz do mundo. Por quê? Porque eu consegui melhorar meu tempo. Então, fazendo essa analogia para o mundo corporativo, para o mundo profissional, a gente tem sempre que se preocupar, mesmo tendo equipe, mesmo a gente trabalhando em uma empresa, mesmo a gente tendo que fazer produtividade coletivamente, a gente tem que pensar sempre fazer o nosso melhor. Porque a partir do momento que a gente faz o nosso melhor, a gente vai estar evoluindo e a equipe também vai estar fazendo a mesma coisa, né? Você consegue melhorar a equipe e até as outras pessoas quando te veem ali
trabalhando incansavelmente, dando o teu melhor, aquela pessoa vai querer fazer o mesmo. E aí, muitas vezes, você vai conseguir contagiar pelas atitudes e não pelas palavras. Exatamente, exatamente. Isso daí é muito, a gente aplicando no nosso dia a dia hoje, né? A gente vê a rede social, né? As pessoas se comparam muito com o perfil. Quem tem seguidores, quem tem curtida, ah, mas fulano de tal fez lipo, ah, o outro tirou o nariz. Então hoje a gente vive um rótulo de perfeição. Ou seja, a internet e as pessoas, ela tem nos aprisionado em querer ter uma vida perfeita. Por quê? A vida perfeita faz a gente ser consumista, não é isso? Aí tem que comprar isso, aí tem que fazer isso, eu tenho que mostrar que eu estou viajando para Maldivas, porque isso tudo não é de Deus, né? Isso tudo é o inimigo querendo te mostrar que você é menor do que a pessoa. O que a pessoa tem de dinheiro não determina se você é menor ou maior do que ela, determina em quem você confia, em Deus, né? Porque aquela pessoa que talvez está postando tudo aquilo ali, não é a vida dela, é a vida que ela gostaria de ter, né? Ela está alugando ou está pegando carro emprestado, ou a gente nem sabe como ela está ganhando aquele dinheiro. Então, se a gente se comparar com alguém da internet, a gente vai se frustrar. E a gente vai se fracassar. Com certeza vai fracassar, porque o fracasso está em você se sentir menor do que o outro. Não é o tamanho, não é a vida financeira, mas é você estar bem consigo mesmo. É isso, eu tá bem consigo mesmo, Carlos. E, cara, eu me sinto em todo. É engraçado, é curioso. Em todos os momentos da minha vida, eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Né? Hoje, eu tenho 46 anos, né? Hoje tenho mais cabelos brancos. Hoje, eu não nado mais, estou em outra área. Mas se falar, Clodô, aquela vida lá atrás foi a melhor fase da sua vida? Não, a melhor fase da minha vida é hoje, é agora. E eu te juro, né, e para a galera que está nos assistindo aí dos Estados Unidos, que, cara, o melhor da gente é o hoje, e a gente faz o nosso destino. Então, mesmo quando eu era lá em Natal, com uma paralisia cerebral, as pernas eram cruzadas e dobradas, e muitas vezes eu estava na rua jogando bola com os meus amigos, sendo goleiro, ali eu era o cara mais feliz do mundo. E gradativamente veio dessa forma. E é engraçado, eu tenho duas filhinhas, né? Eu tenho a Ana, que tem 6 anos, e a Anitta, de 13 anos. Eu e a Anitta, a gente bate mais papo cabeça, né? A Ana é novinha, então as brincadeiras são diferentes. A Anitta, de 13, que gosta de... Ela nem parece que tem 13 anos, ela parece que tem 100 anos, porque ela... Pai, vamos conversar. E aí surgem conversas, papo cabeça com a garota de 13 anos. Aí a gente começou a falar da escola. Aí ela falou, eu gosto da escola, mas eu não sou muito popular. Ela falando. Aí ela fala para mim, você gostava da escola porque você era popular. E aí eu fiquei imaginando, cara, realmente, o pior é que ela tá com a razão. Eu era popular pra caramba na escola, e aí eu fui fazer uma retrospectiva. Por que eu era popular na escola? Sendo que eu sou uma pessoa com deficiência na escola, sendo que eu tenho um problema de vista, e eu tinha que ficar lá na frente para poder enxergar o quadro, e quando não enxergavam, vinham pessoas me ajudar, e aí eu era líder da classe, depois eu fui líder da escola. E por que eu era tão popular? Simplesmente por ser o Clodoaldo Silva, por estar perto da galera, né, falando, brincando, zoando, né, jogando bola. Ou seja, esse gancho que você pegou da internet, que a pessoa pega a vida que não é nossa, que fica se deslumbrando, isso não quer dizer felicidade. Felicidade quer dizer, sim, você viver o momento, você ser você mesmo, e não esquecer as raízes, não esquecer as origens.
essa realmente eu acredito que seja o segredo da felicidade, independente de ter dinheiro ou não, meu querido Carlos Vinícius. Que bênção, cara, muito boa, assim, primeiro, esse bate-papo de felicidade, ele é muito legal, que ele não tem fim, né, porque hoje as pessoas, isso na grande maioria das vezes, a pessoa associa a felicidade a conquistas materiais. Não, a felicidade não é coisas materiais, felicidade é você estar bem contigo e desfrutar com quem você ama offline, porque as pessoas querem ser ricas, o que eu falo muito, que se quer ser rico, é só criar uma rede social e começar a postar foto. Porque ali é uma felicidade que não existe. Você quer ser feliz e desfrutar o melhor de Deus com a tua família? Vive no offline, vive no secreto. Aquilo que ninguém inveja, né? Ninguém cria, fofoca. Vão criar de qualquer jeito, mas não vai ver você, as tuas vitórias. O carro que você comprou, a casa que você comprou, né? Só nós dois sabemos as nossas lutas dentro de casa. Né? As nossas lutas externas, os problemas que a gente tem conflito, você com a tua filha, né? Eu com meus funcionários, a minha vida, né? Hoje eu tenho uma igreja, inaugurei minha igreja, então assim, as pessoas não veem nossos bastidores, mas as pessoas veem o nosso topo. Então quando a gente chega no topo, vão falar que foi sorte, mas ninguém percebeu ou entendeu o preço que você pagou quando ninguém estava vendo. O choro, o lamento. É engraçado. Pode continuar, depois eu continuo. E aí, eu tiro pela minha vida, né? Eu era um cara extremamente que tinha muito dinheiro, empresário de muitos artistas famosos, tinha carros importados, morava em frente à praia, meu condomínio tinha lancha, jet ski. E hoje eu vivo muito melhor, sem ter nada disso. Mas eu tenho uma paz que eu nunca tive, que é a presença de Deus, que é você dar valor às pequenas coisas, ligar para minha mãe e falar assim: mãe, te amo, obrigado por você existir, obrigado por não ter desistido de mim no momento mais difícil. Então, a felicidade, ela é feita de pequenos detalhes e não de coisas grandes. Pode falar. De pequenos detalhes, Carlos, e você falando, né, quando a gente consegue, no meu caso, no teu também, né, que a gente se conhece muito bem, as pessoas, você levou sorte. E, cara, eu me lembro, lá em Atenas, em 2004, quando eu ganhei 6 ouros e uma medalha de prata, eu emocionado, chorando pra caramba, na minha última prova, e o repórter veio para mim e perguntou, eu não me lembro bem a pergunta dele, né, porque eu estava chorando e emocionado, mas se vocês procurarem no YouTube, tem a minha resposta. Eu sempre falo, eu levei muita sorte nessa Paralimpíada, mas a sorte só vem para quem trabalha muito. E o trabalhar muito é a dedicação incansável, é você acordar cedo e dormir tarde, é você encarar os desafios e as dificuldades. Indo lá, mesmo achando que não vai conseguir, vai em frente. Então, nada é sorte. Sempre tem, né, tem a dedicação, tem a disciplina, e Deus vai recompensar. Deus vai abençoar, como faz isso nas nossas vidas. Amém, exatamente. Na verdade, não existe sorte, né? Existe propósito e trabalho árduo. Porque você não vai conquistar nada na sua vida deitado, dormindo até 1h da tarde. Né? Deus não vai levar uma mala de 1 milhão para você, porque tá roncando direitinho, hein? Tá roncando bem, hein? Você não vai conseguir nada. Né? Eu ganharia. A gente tem que... Por roncar bem, sim. Você ganharia, com certeza. Então, assim, a gente, né, nós precisamos entender que Deus está com a gente o tempo todo, mas Ele nunca vai fazer a nossa parte. Né? A minha e a sua parte nós temos que fazer. E qual é a nossa parte? O possível. E o natural eu faço. Né? Levantar, nadar, o que você fez. E o que é o sobrenatural? É aquilo que eu não consigo fazer. Por exemplo, para você que nasceu com a limitação, era algo que você, naquele primeiro momento, falou, pô, como é que vai ser? Mas aí Deus transformou um problema em uma grande superação e você se tornou um ídolo. Olha como é que é interessante, né? Em uma limitação que as pessoas se dizem limitada, elas param. Você tem uma limitação, sim, física,
porque foi permissão de Deus, mas Deus não permitiu em vão. Teve propósito. Hoje você quem você se tornou e quantas pessoas hoje se espelham em você, que nasceram exatamente com a mesma deficiência, com a mesma debilidade que você, né? E fala, cara, se aquele cara conseguiu, eu vou conseguir. E além, Clodoaldo, que eu acho que é muito mais além, não é quem tem problema de debilidade, é o cara que é normal. O cara vê você e fala, cara, por que eu tô reclamando da vida, cara? Por que eu tô questionando que eu não tenho dinheiro ou minha vida tá de cabeça para baixo? Olha esse homem, cara. O cara tinha tudo para desistir da própria vida. E ele tá aí, não desistiu, né? Não foi fácil, mas hoje ele é uma grande referência. E é engraçado, né? Você falando quando eu nasci com a dificuldade, e aí aí você até falou como eu vou fazer isso. Cara, nunca passou pela minha cabeça, é engraçado. Pela minha cabeça, nunca passou como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo. Quando surgiam, né, quando surgiam os desafios, eu ia lá e fazia. Por quê? Porque eu tenho a minha mãe, né, Dona Maria das Neves, meu pai separou-se dela, eu tinha apenas 2 anos de idade, nasci sem a presença de um pai. Além de mim, eu tenho 3 irmãs e um irmão, e todos eles nunca me falaram não. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E eu ia para a rua sem nenhum medo. Sofria preconceito, sofria discriminação de poucas pessoas. Da maioria, me abraçava, me acolhia. Então, aqueles desafios eu queria fazer não pelos outros, e sim por mim, porque eu queria lá e fazer. E o que é que eu aprendi com tudo isso, Carlos Vinícius? Aprendi que é o que eu falei lá atrás. Que bom, graças a Deus, todos nós somos diferentes. E por sermos diferentes, cada um faz do seu modo, cada um faz do seu jeito. Então, mas isso a gente tem que fazer para a gente, não é para os outros, porque fazer para a gente vai evoluir. Por isso que a galera que está nos assistindo possa falar, cara, vou em frente, independente se eu vou conseguir ou não, mas eu vou em frente, vou fazer do meu jeito, porque fazendo do meu jeito, eu vou ter a recompensa lá na frente. Exatamente. E falando um pouco agora, que já está chegando no final, para mim ficaria aqui bate-papo maravilhoso, né? E Deus vai lembrando, né? Trazendo memória do que passou lá atrás, né? Maravilhoso. Quem é a tua hoje? Se eu perguntasse para você, quem é a sua mãe? Qual foi a importância dela para a tua vida para se tornar quem você chegou? E quem você é hoje? Cara, qual a importância, né? Ela sempre será importante na minha vida, porque o que eu sou hoje, eu devo tudo a ela. Se eu tenho esse pensamento, se eu tenho essas ideias, se eu corro atrás dos meus objetivos, é por pura culpa, né, no bom sentido da palavra, de Dona Maria das Neves, a minha mãe. Por quê? Ela, eu acho a pessoa mais inteligente do mundo. E Dona das Neves, a minha mãe, ela estudou apenas até a 4ª série do ensino fundamental. Então, teoricamente, ela não poderia ser tão inteligente. Mas, para mim, ela é a pessoa mais inteligente do mundo. Por quê? Porque Dona Maria das Neves, ela me ensinou muito mais pelas atitudes do que pelas suas falas, né, do que ela falava. Então, minha mãe, ela sempre me mostrou, né, como eu falei, eu tenho 3 irmãs e um irmão. O único com deficiência sou eu. Mas se eu tinha que ficar de castigo, se eu tinha que tomar palmadas, se eu tinha que lavar a louça, se eu tinha que fazer as tarefas do dia a dia, ela ia lá e me mandava. E se eu não fizesse, eu entrava na mangueira, né? E por que isso é legal? Porque eu aprendi e eu cresci que eu não vou alcançar os meus objetivos pela minha deficiência, pela minha limitação. Eu vou alcançar os meus objetivos pela minha capacidade,
que eu tenho que treinar, que eu tenho que me dedicar, que eu tenho que investir na minha carreira. Então, tudo isso, Dona das Neves me falava muitas coisas, mas ela me ensinou muito mais com atitudes, Carlos. Amém, glória a Deus. E quem é Deus para o Clodoaldo hoje? Tudo. Deus é tudo, por quê? Porque, cara, em cada fase da minha vida, Deus estava e está presente onde eu estou, desde o meu nascimento. Meu nascimento lá em 1979, 1º de fevereiro. Não façam contas, galera, não façam contas, brincadeira, já brinquei com vocês, né? E por que eu digo, desde o meu nascimento, eu nasci com a deficiência, mas, cara, eu consigo dirigir, eu consigo hoje ficar em pé, eu consigo ter sensibilidade nas minhas pernas, eu consigo ter uma boa comunicação, eu consigo ter um cognitivo preservado. E aí eu fico imaginando, cara, eu nasci com a paralisia cerebral, que eu poderia nunca ficar numa cama, né, vegetando, eu poderia ser dependente de tudo e de todos, e não foi assim, né? E não foi assim. Então, ali já no meu nascimento, Deus estava na minha vida. E essa forma que eu sou um cara bem-humorado, né, um cara positivo, um cara alegre, um cara feliz, que não tem medo dos desafios, eu tenho certeza que não é só do Clodoaldo. Deus olha para você ali e põe a mão, né? E é isso que eu acredito. Por isso que, resumindo, quando você falou que Deus é para mim, Deus é tudo. Porque em todos os momentos, desde o meu nascimento até hoje, Ele está na minha vida sempre me encaminhando nas vitórias, né? Nas vitórias eu agradeço a Ele, nas derrotas também eu agradeço muito mais, porque eu sei que ali não era o momento, né? Não era o momento. E Deus, e eu aprendi na vida, né, que não é quando a gente quer, não é quando a gente acha que é o nosso momento. Quem sabe de tudo isso é Deus. Então, ganhamos, agradece. Mas se não ganhamos ali, cara, não era para ser, porque Deus não quis naquele momento e vai ser mais para frente, Carlos. Amém, glória a Deus. Obrigado aí, que importante Deus é na tua vida, sua mamãe, o ídolo também. Deixa uma mensagem para quem está nos Estados Unidos, o brasileiro que está lá. Um minutinho para você liberar uma mensagem poderosa para eles. Eu vou deixar essa mensagem, mas vamos para o último tema, para a galera conhecer mais o Clodoaldo Silva, principalmente dos Estados Unidos, aí da América, Carlos. Olha só, vocês dos Estados Unidos americanos, vocês conhecem bem o nadador americano Michael Phelps, né? Michael Phelps, ele disputou várias e várias Olimpíadas, só que, galera, olha só, Clodoaldo Silva, Carlos Vinícius, Clodoaldo Silva foi muito melhor. Eu ganhei do Michael Phelps em Atenas 2004. Faz as contas aí, Carlos. Na Olimpíada, o Michael Phelps ganhou 6 medalhas de ouro e 2 de bronze. Tá contando, né, Carlos? Sim. Sim. E o Clodoaldo Silva, na Paralimpíada de Atenas, ganhou 6